Olá, boa tarde, bom dia a todos. Eu me chamo Yasmin e hoje eu vou apresentar o trabalho desenvolvido na matéria de métodos quantitativos aplicados com o professor Aníbal. Bom, os integrantes do grupo são Frederico, Letícia, João, Viviane, Vitor e Yasmin, que sou eu. Bom, primeiramente a gente achou importante fazer uma contextualização para retomar alguns aspectos que a gente viu na disciplina e para com que o projeto desenvolvido faça sentido. Primeiramente, a gente decidiu abordar um pouquinho sobre o problema da inovação. O que é esse problema? Bom, o problema da inovação é uma questão complexa que afeta muitas organizações e sociedades em todo o mundo. A inovação é a chave para o progresso econômico, social e tecnológico, mas muitas vezes enfrenta desafios significativos. Isso a gente já sabe no nosso cotidiano. Bom, levando em conta que a inovação envolve uma série de desafios complexos que vão desde a cultura organizacional até a concorrência global e a escassez de recursos, superar esses desafios requer uma abordagem estratégica, uma visão de longo prazo e a disposição de se adaptar a um ambiente em constante inovação. E para isso a gente precisa de dados, precisa de fatos que consigam dar embasamento para esses aspectos. Bom, agora, indo um pouco mais especificamente no nosso trabalho desenvolvido, a gente, para fundamentar o nosso mapa ao final, que é uma comparação, a gente iniciou com o desenvolvimento e a criação de rankings, primeiramente utilizando o SDEL. Bom, agora vamos retomar um pouquinho dos aspectos que a gente viu na disciplina. O que é esse índice? Bom, é o Índice de Sebrae de Desenvolvimento Econômico e ele foi desenvolvido em 2018 pelo Sebrae Minas e o objetivo é fazer com que os atores de desenvolvimento possam olhar para o seu território e identificar com clareza onde deve ser concentrado os principais esforços para que esse faça um desenvolvimento social inclusivo, econômico e sustentável. Bom, para entender o SDEL, antes a gente deve compreender o DEL. Segundo o SDEL é uma abordagem estratégica de promoção do desenvolvimento econômico, que propõe tornar dinâmicas as vantagens comparativas e competitivas de uma localidade para favorecer o crescimento. E esse crescimento ele pode ser econômico e, ao mesmo tempo, elevar o capital empreendedor, fortalecedor e o tecido empresarial. Além disso, ele também pode solidificar a governança para o desenvolvimento. Bom, daí todo mundo deve estar se perguntando o para que serve essa abordagem. Bom, basicamente para ser tomada uma referência no processo de tomada de decisão. Então, o Sebrae Minas ele vai enxergar a melhor questão do desenvolvimento territorial e indicar quais são os melhores fatores que devem ser priorizados, indicando um tipo de caminho dessa forma. Bom, então, quais são as dimensões que o DEL vai pensar, vai observar? O primeiro deles é o capital empreendedor, o segundo, o tecido empresarial, o terceiro, governança para o desenvolvimento, 4, organização produtiva e 5, inserção competitiva. Agora, de um modo geral, mas o que é o SDEL? O SDEL, então, é o índice que busca representar em termos quantitativos as dimensões do desenvolvimento, tal qual a abordagem do DEL. O indicador criado pelo Sebrae Minas, ele sintetiza os dados sobre as 5 dimensões responsáveis por promover o desenvolvimento econômico e local. Além disso, o índice ele utiliza 135 indicadores e variáveis de fontes oficiais, divididas nas 5 dimensões do DEL. Cada dimensão do SDEL é formada por subdimensões e indicadores, cada indicador é formado por variáveis. Basicamente, esses aspectos a gente já tinha visto na disciplina, mas é bom retomar para que os fatos que a gente for mencionar sobre o projeto desenvolvido façam sentido. Bom, então agora pensando, mas como é feito o processo de coleta ou de construção do SDEL? Primeiramente, a gente realiza a coleta de dados, a padronização e a normatização do cálculo, como a gente pode ver aqui no slide. Bom, primeiro a gente realiza essa coleta, em seguida se faz uma padronização. A normatização desses dados é onde se obtém os valores entre 0 e 1, para, enfim, realizar o cálculo. Então, a gente atribui pesos a cada dimensão. Bom, então aqui nós temos a primeira subdimensão, que é a subdimensão de capital empreendedor, que é a dimensão 1,
E nós temos dentro dela a educação, a renda e condições empresariais. E dentro dessa subdimensão, nós temos os indicadores como escolaridade, taxa de atendimento escolar e taxa de abandono escolar. A segunda dimensão é a subdimensão do tecido empresarial, que tem como subdimensão tecido empresarial, tecido social e valores solidários, como e presente indicadores como atividades organizacionais, associativas, patronais empresariais, organizações associativas sociais, ações e programas. Na terceira dimensão, nós temos a subdimensão da governança para o desenvolvimento, e nós temos como subdimensão a participação e controle social, gestão pública, articulação e os indicadores. Temos como, por exemplo, conselho, comitês e comissões, índice de transparência. E aí aqui agora, na quarta dimensão, nós temos a subdimensão de organização produtiva, onde a gente contém a subdimensão que está organizada em organização produtiva e vantagens locais, que possui como indicadores diversidade produtiva, aglomerações produtivas e inovação. E por último, a gente tem a quinta dimensão, que é a subdimensão de inserção competitiva, que a gente tem, além dela ser a última, ela é dividida com a subdimensão de comércio internacional e possui os indicadores de valor das exportações, diversidade de exportações, complexidade das importações, e também ele contém os indicadores que já foram vistos anteriormente nas dimensões passadas. E todos os indicadores eles seguem a lógica da pirâmide apresentada anteriormente pela Yasmin. A definição dos pesos a gente pode ver especificamente nesse passo 1, e a partir dessa definição, em seguida a gente modifica a tabela para facilitar a visualização e também a obtenção de dados. Por exemplo, aqui nós temos os pesos, e nós fazemos isso no passo 2. A gente modifica para facilitar essa visualização. Então, a gente coloca isso aqui em tabelas. Aqui nós temos a continuação do passo 2, também ainda com esse intuito de modificar para fazer uma visualização melhor. E aqui, por fim, no passo 3, a gente realiza o cálculo de ponderação simples do SDEL, baseado em fórmulas também que nós utilizamos e vimos em sala de aula. Bom, essa foi a primeira parte da formulação do ranking no modelo SDEL. Agora eu vou explicar basicamente isso no programa funcionando. Aqui nós dividimos de acordo com os passos fornecidos pelo professor. O método de ponderação simples do SDEL, ele pode ser visto aqui, o início da importação de dados, assim como o uso da biblioteca Pandas, e, de acordo com as fórmulas, ele projeta planilhas. A partir disso, a gente já começa a ver os pesos sendo alterados e fornecidos, como eu tinha dito anteriormente. E, por fim, o último passo, nós temos aqui a conta, todo o cálculo de ponderação simples com cada peso, para que, de fato, fosse formado essa tabela aqui de ranking de acordo com os pesos encontrados. Bom, dando prosseguimento à apresentação do trabalho, eu e mais um integrante do grupo, o Frederico, ficamos com a parte de dados de referências dos municípios de São Paulo. Como foi feita essa coleta desses dados? Bem, a extração dos dados de contorno. Como conectar esses dados com as informações de georreferência usando o API do IBGE? Como que ela foi realizada em nosso trabalho? Bem, para conectar esses dados obtidos com as informações de georreferência, foi necessário, então, guardar esses dados em um JSON usando duas bibliotecas, SSI, SSL e Recat, na qual elas permitiram uma comunicação tanto com o API do IBGE, que a partir disso foi feita uma separação em classes, em dados de variáveis, que no nosso trabalho nós dividimos como municípios, _JSON, que é o armazenamento do JSON mesmo, os districts, que é o armazenamento armazenando um JSON contendo informações dos municípios de São Paulo, como o nome, por exemplo, districts _SP, que é armazenando apenas os nomes dos municípios de São Paulo,
e o data_sp, que armazenamos a tabela que relaciona os IDs dos municípios com o nome dos municípios. Então, a gente achou melhor fazer dessa forma a divisão da extração dos dados de contorno. Bem, e a relação desses dados com o ranking, como que ela foi feita? A partir daquilo que eu mencionei no slide anterior, o passo seguinte, ele foi então relacionar essas informações com a tabela que nós modificamos anteriormente, realizando uma mesclagem de dados e conectando as informações do API, né, que são os dados de georreferência, com a tabela também que a gente modificou anteriormente, que foi mostrada. Basicamente, é essa a nossa parte. Nós podemos ver ao longo das aulas e durante essa apresentação, a gente utilizou de códigos, diversas bases de dados para poder basear o mapa que a gente queria criar. Nessa etapa, o que a gente fez foi utilizar uma biblioteca chamada Folium para poder criar um mapa com o contorno dos municípios, como vocês podem ver aqui. Você pode ver que tem todos os contornos certinho de cada município do estado de São Paulo, que foi o estado que a gente escolheu para fazer esse trabalho. E essa primeira etapa, a gente acabou fazendo só o mapa com os contornos, sem as cores. Mas na etapa seguinte, a gente usou uma ferramenta dentro do programa, ou melhor, uma função dentro do programa, chamada Quantile, para poder colocar cores, adicionar cores ao mapa. Em seguida, a gente fez, por meio da função Coloplet, a adição de escala para o mapa, de modo que ficou desse jeito aqui. Vocês podem ver aqui para baixo. E aí a gente adicionou tanto cores quanto uma escala para o mapa, que pudesse indicar os municípios que tivessem o maior desenvolvimento tecnológico, ou melhor, o maior desenvolvimento de inovação. Já na etapa seguinte, a gente pode comparar os dois mapas que foram criados. Com o mapa da esquerda, como vocês podem ver aqui embaixo, indicando os municípios que possuíam maior desenvolvimento numa escala de 0 a 1. Mas como vocês podem ver, apenas o município de São Paulo, que está aqui embaixo, foi o que atingiu o maior número, enquanto os demais municípios acabaram ficando em escalas menores, no máximo chegando a 0,52 dentro da escala. Já aqui nesse mapa da direita, você pode ver que tem um número maior de municípios que atingem uma escala quase chegando em 9, que aqui foram adicionados parâmetros de gestão de gastos públicos e de educação, de modo que você percebe que muitos mais municípios conseguiram atingir valores maiores e que muitos mais municípios têm gastos com educação e gestão pública. No entanto, você pode ver que ainda há discrepâncias com outros municípios. Você vê que municípios de regiões mais centrais do estado, de metrópoles e tudo mais, têm muitos gastos, enquanto municípios mais afastados do interior do estado não têm tantos gastos com educação e gestão, que também impacta diretamente na questão da inovação, né? Por fim, quero agradecer a todos por terem assistido esse vídeo, agradecer também ao grupo por ter feito o trabalho, e é isso. Boa noite.